A evolução e os processos comportamentais. Quando a gente pensa em seleção natural, o que que afinal ela está selecionando em termos de comportamento? Bom, em primeiro lugar, os comportamentos inatos. Então, tanto os reflexos quanto os padrões fixos de ação, que são um pouco mais encadeados e complexos, eles são selecionados por terem favorecido a sobrevivência das espécies. Cada espécie vai ter o seu tipo, né? Então, alguns exemplos: a sucção em humanos recém-nascidos, quando coloca uma mamadeira, ele vai ter um reflexo de sugar o leite, né? O líquido que está ali. E em gansos, eles têm um reflexo, um comportamento de trazer de volta qualquer objeto que escape do ninho. Então, eles têm esse comportamento de puxar. E isso também favoreceu a sobrevivência das ninhadas. Só que aí, se os animais, as espécies, só tivessem os comportamentos inatos, seria muito rígido. Então, a seleção natural, ao longo do tempo, ela também foi selecionando mecanismos de aprendizagem e de adaptação, porque o ambiente ele está em constante mudança, então precisa de uma certa flexibilidade na história de vida do organismo. Assim surgiram outras mudanças. A evolução ela começou a permitir condicionamento. Então, ela equipou os organismos com certos genótipos que aumentavam a susceptibilidade ao condicionamento respondente, que é uma relação estímulo-estímulo, que a gente vai aprofundar depois, ao condicionamento operante. Então, os organismos que passaram a ficar sensíveis, às consequências de suas ações, e os genótipos que fizeram isso foram sendo selecionados. E aí permitiu aprender as relações de estímulo discriminativo, respostas e consequências. Algumas outras maneiras, né, influências da seleção, da evolução, foram os mecanismos, o surgimento dos mecanismos de privação e saciação, que aumentam ou diminuem o valor reforçador de certos estímulos. A sensibilidade a certos estímulos, quando a gente pensa, por exemplo, em nossa sensibilidade ao açúcar, à gordura, como humanos, né? Alguns animais vai modificar a dieta, a alimentação desses animais, a luz, a umidade, que é reforçador ou não. Então, certa tendência inata do caráter dos estímulos, da função de alguns estímulos. E tendências de aprendizagem que são ali é como se tivesse um espectro entre comportamento inato e comportamento aprendido. Não é uma coisa que tem uma linha divisória clara. Então, certos, por exemplo, primatas, é muito mais fácil você condicionar um primata a ter medo de uma cobra do que condicionar um primata a ter medo de um coelho. E isso provavelmente foi selecionado para que rapidamente os animais, os primatas ou qualquer outra espécie aprendesse a ter medo daquilo que é perigoso ou gostar daquilo que é favorável. Então ficamos por aqui. Aula que vem, comportamento reflexo e condicionamento.